Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aí a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de segunda a quarta-feira, sempre por volta aí das 9h30, esse plano de leitura bíblica que nós desenvolvemos aqui, um capítulo por live, que deve levar pelo menos aí uns 3 anos para poder terminar, mas nós vamos aí aos poucos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando refletir na palavra de Deus e tirar dela aí as instruções, as aplicações para que possamos entender e compreender aí, buscar entender e compreender a vontade do Senhor em nossas vidas. Elísio, seja muito bem-vindo. Daiane, Mária Guiar, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Toque no coraçãozinho, envie aí, se possível, a live para algumas pessoas que você segue aí, esteja online agora. Você toca aí no aviãozinho aí, uma setinha, envia para que outras pessoas possam ter a oportunidade de estar conosco, refletir conosco, aprender conosco, aprender uns com os outros aqui, tá? Demos uma pausa aí desde quinta. Antigamente a live era de domingo a quinta-feira, mas nós reduzimos aí de segunda a quarta. Fica um tempinho grande sem nos vermos, mas é sempre bom estar aqui com vocês. Kate tá sumida, hein, Kate? Expedito, seja bem-vindo, Deus abençoe. Desapareceu, virou manchete, tá passando aí. Tava passando, zapeando aí no Instagram e percebeu que a live estava ativa. Deus abençoe a sua vida aí, Kate. Vamos então assim orar, né? Para que Deus venha nos abençoar e a gente possa refletir em Levítico capítulo número 7, que é o livro que nós estamos lendo. Nós já terminamos Gênesis, nós terminamos Êxodo e agora estamos no capítulo 7 de Levítico, né? Começamos ali em janeiro, 1º de janeiro, a gente começou a ler a Bíblia. E a gente já terminou 2 livros, só faltam 64, né? Vamos ver se vai dar tempo de terminar a Bíblia toda ou se Jesus vai voltar antes. Espero ter a oportunidade de terminar. O projeto e o propósito é esse. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, para que possamos assim meditar e refletir em sua palavra. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa bênção que o Senhor nos concede de estarmos aqui para ler, meditar, refletir nas Sagradas Escrituras, procurando assim compreender, entender qual seja a perfeita e agradável vontade aí do Senhor sobre nossas vidas. Vá assim então nos preparando os nossos corações, as nossas mentes aí, nos dando o discernimento espiritual necessário, Pai, para que possamos compreender os seus projetos, a sua vontade, possamos nos conformar com ela, ó Deus, viemos andar em acordo com o teu propósito, viemos assim saber suportar as frustrações que o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade passa à medida que a gente faz projetos, faz planos, descansamos no Senhor e às vezes nós queremos que nossa vontade seja feita no nosso tempo. Então que o Senhor venha ter misericórdia, né, da nossa falta de confiança, de dependência, de paciência no Senhor, que o Senhor venha nos capacitar cada dia a sabermos descansar e sermos guiados aí pelo Teu Espírito à medida que o Senhor permite que as coisas venham ocorrendo e a gente vá trilhando essa jornada, esse caminho aí durante toda essa vida. Que o Senhor venha nos capacitar a sermos servos fiéis, instrumentos fiéis aí preparados em Tuas mãos, para que Teu santo nome sempre venha a ser exaltado e glorificado e através de nossas vidas o Senhor venha resgatar aqueles que necessitam compreender a verdade que está em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live, vá se abençoando os que estão presentes, aqueles que vão entrar e aqueles que vão assistir a live no decorrer dos dias. Que o Senhor venha abençoar a todos. Se houver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha quebrantar o coração, abrir os olhos, venha resgatar. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor. Kate colocou aqui: sou líder dos adolescentes e estamos na correria para a festividade que é em julho. Aí hoje cheguei cedo em casa e vi correndo assistir a live.
Kate, você já apresentou o nosso perfil aí para a juventude da sua igreja? Você acha que vale a pena os jovens da sua igreja acompanhar aqui as lives, né? Ler a Bíblia conosco? Fica a dica aí, né? Fica a dica. Se puder, apresente aí o perfil, tá? Para que toda segunda-feira, segunda, terça e quarta, eles possam estar aqui juntamente com você nos dias que der, tá? Cristina, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Vamos lá e vamos ler o capítulo 7 aí, capítulo 7 de Levítico. A gente entrou no livro de Levítico, a gente terminou o livro de Êxodo, eu sempre estou dando um contexto, né? Deus dando o modelo do tabernáculo que ele queria que fosse construído. No finalzinho de Êxodo, Moisés bota a mão na massa ali, junto com aqueles que Deus preparou e capacitou ali. E essas pessoas fizeram os utensílios, né? Teceram, construíram tudo ali do templo. Então no final de Êxodo o templo já está preparado, as coisas já estão ali alinhadas, tá? Em seguida ele é levantado. Só que Deus não havia dado instruções de como exercer o ministério dentro ali do tabernáculo. Em Levítico é que Deus dá essas instruções. Então o livro de Levítico aponta aí para o contexto cerimonial ali, focando em especial o templo, os sacerdotes e como Israel deveria viver em comunidade e se relacionando com Deus através do tabernáculo terrestre que estava ali no meio deles, tá? E a gente viu nos primeiros 5 capítulos as várias formas de oferta, de sacrifício que era desenvolvido ali dentro do templo. No capítulo 6, Deus dá mais detalhes de alguns tipos de ofertas que a gente havia estudado. E nesse capítulo 7, ele conclui esses dados extras, essas instruções extras a respeito das ofertas que ele já falou do capítulo 1 ao capítulo 5. A gente fez live de todos esses capítulos separadamente, né? 1 hora e pouco para cada um deles. Tá aí no perfil, quem quiser ouvir, separa um tempinho da sua vida aí, vai lá no capítulo que você quer ouvir. A gente vai praticamente estar fazendo um capítulo por dia. Toca lá, separa 1 hora da sua vida e escuta lá a reflexão, né? Isso que a gente está fazendo aqui, a gente fez nos outros capítulos com mais detalhes, tá bom? Você que não viu, você que perdeu, tá aí gravado no perfil, basta você voltar, separar um tempo e estudar, amém? Lúcia, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Ralph Chandem, o nome é difícil, Ralph Chandem, Deus deve ser de outro país. Deus abençoe a vida sua também, se for alemão, né? Amém, gente? Vamos lá então agora dar continuidade para a gente terminar essas orientações extras a respeito do sacrifício, tá? E no capítulo 8 Deus vai consagrar, eu já dei uma olhada no título, não li o capítulo 8, dei uma olhada no título, Deus vai consagrar aí Arão e os seus descendentes para começar o ministério botando mão na massa mesmo, tá bom? Então vamos para a leitura agora do capítulo 7 de Levítico, o verso 1 está escrito assim: estas são as instruções para a oferta pela culpa. É oferta santíssima. Nós já falamos a respeito desse tipo de oferta nas lives passadas, tá? Verso 2. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para os holocaustos, né? Que é ali na entrada do tabernáculo. Logo quando você entra, tem ali o altar de sacrifício, no altar ali onde é queimada as ofertas e os sacrifícios. Então, ali na entrada, onde se fazia o sacrifício dos holocaustos, fazia-se também a oferta e o sacrifício pela oferta pela culpa, tá? No mesmo lugar. E seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Praticamente quase todos os tipos de ofertas e sacrifícios de animais, o sangue é aspergido, né? É derramado nos 4 lados do altar que fica ali do lado de fora no pátio, né? Verso 3. Em seguida o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, fora a gordura, os 2 rins, a gordura ao redor deles, dos rins, né? Perto dos lombos e o lóbulo do fígado, né? A gente já viu que
tanto a gordura quanto os rins e o fígado são órgãos, né? São partes ali especiais diante de Deus, especiais na cultura pagã, né? Os rins indicava, acho que era os rins que indicava previsão do futuro, e o fígado é onde residiam as emoções, né? Então eles usavam esses órgãos aí para prever o futuro nas culturas pagãs. Então Deus exigia que isso aí fosse queimado para não dar oportunidade para que Israel inventasse moda de querer usar isso aí para alguma coisa que estivesse ligada às culturas pagãs ao redor ali da região. Então ele exigia essas partes juntamente com a gordura, que era considerada a parte mais preciosa do animal. Então aquilo que é de melhor, a gordura no caso, você entregava para Deus, amém? Então ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. É oferta pela culpa. Verso 6. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la no lugar sagrado, pois é santíssimo. Parte desse sacrifício era doado aí, uma boa parte dele era doado para sustento dos levitas, sustento dos sacerdotes, porque eles não plantavam, eles não tinham rebanho, né? Então a alimentação provinha das ofertas e sacrifícios que eram levados para o templo. Parte era queimada e parte ficava com eles. Apenas no holocausto é que todo o animal ali era queimado, não ficava nada para o sacerdote. Mas nas outras tipos de sacrifício, praticamente quase todos, uma parte ficava ali designada para o sacerdote, para a alimentação, para o cuidado, para o sustento, né? É daí que se vem aí a ideia, tanto no Novo Testamento aí, de se sustentar os missionários, de se sustentar o pastor, o evangelista, que está ali na igreja, tá? Pastor não trabalha? Trabalha, gente. Pastor praticamente trabalha 24 por 48 horas. O telefone dele tá ligado o tempo todo, tá? Teve urgência, teve alguma situação e tudo. De madrugada tava alguém ligando pro pastor, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo auxílio e tudo mais. Situação de família, doença, e aí vai. Pastor leva irmão de igreja que não tem parente, ou que os parentes largam para lá, leva para o hospital, dorme no hospital. Pastor trabalha muito, escuta, orienta, dá conselho, se responsabiliza espiritualmente por aquelas pessoas, instrui, ensina. Gente, não é fácil cuidar de gente, não. Ainda mais na área espiritual, que você tem que aconselhar, você tem que orientar, você tem que guiar, você tem que puxar a orelha. A pessoa não quer ouvir, não quer escutar. Tem gente calma, tem gente nervosa, tem gente de todo tipo, tá? Então, é daqui que vem aí a ideia do novo. Tinha no antigo e no novo também tem. E hoje a gente ainda faz isso nas igrejas, né? De sustentar aí aqueles que se colocam à disposição 24 horas aí, né? À disposição de abrir mão do trabalho secular para servir integralmente ao Senhor, tá? É dessa ideia aí que veio esse contexto de sustento, tá? Então, vamos voltar para cá. Verso 6. Qualquer homem da família sacerdote poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar santo. Que é aquele lugar... Tinha um tabernáculo ali, né? Tinha aquela tenda da congregação, a tenda do encontro. Dentro dela tinha um lugar santo e depois o lugar santíssimo. Então eles tinham que comer dentro do lugar santo. Pois é, santíssima aí a oferta. Verso 7. As mesmas instruções se aplicam. Está lá em Levítico capítulo 7, viu, gente? Deixa eu tirar aqui, eu esqueço de colocar a capinha. Levítico capítulo 7, você que está passando, você que está chegando aí, nós estamos lendo a Bíblia e estamos em Levítico capítulo 7, tá? Quem só nos acompanhar aí. Verso 7 agora. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem a um sacerdote que as utiliza para fazer expiação. Então aquele sacerdote que era responsável por fazer esse tipo de oferta ficava ali com a parte que lhe era devida. No caso dos holocaustos, no caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado, mas todo o resto do animal vai ser queimado no altar de sacrifício que ficava ali do lado de fora, tá? Só o couro que ficava com o sacerdote, se ele assim quisesse. Verso 9. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida na assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Então, se você levasse uma oferta de cereal que
que fosse feita no forno, tá? Ou numa panela ou cozida numa assadeira, esse tipo de oferta aqui ficava para a alimentação do sacerdote, tá? E de sua família. Verso 10. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. A gente sabia que uma parte era queimada no altar, uma pequena parte, um punhado que pegava na mão, era queimada ali como oferta ao Senhor, e tudo mais era reservado para os sacerdotes, né? Neste caso aqui, quando não era oferta feita no forno, tá? Se podia dividir entre eles. Se fosse esse tipo de oferta do verso 9, ia ficar com o sacerdote que havia feito ali, intermediado ali, aquela oferta diante do Senhor, ok? Verso 11, a gente vai começar no verso 11, as instruções adicionais a respeito da oferta pacífica, né? Do sacrifício pacífico, a oferta de paz, tá? Aí ele vai orientar aqui, vai dar mais umas instruçõezinhas. A gente acha que a gente leu, a gente fez, foi capítulo 3, se não me engano, que a gente falou sobre sacrifício pacífico, foi no capítulo 3, tá? Então ele vai trazer mais informações agora ligadas ao que é do sacerdote, dando mais detalhes ali para serem observados. Então, verso 11 ele fala, estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Verso 12. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolo sem fermento misturado com azeite. A gente já falou sobre todos isso aí, né? O fermento aponta para o pecado, então o bolo é sem fermento, porque você deveria estar apresentando algo como se fosse você, né? Uma vida consagrada sem pecado. Misturado com azeite, azeite na Bíblia aponta para o Espírito Santo. Então você está ali oferecendo um bolo sem pecado e misturado com azeite, ou seja, ungido com a unção do Espírito Santo, tá? Pães finos sem fermento é a mesma coisa, não tem fermento. Fermento aponta para o pecado, e untados com azeite. Azeite aponta por Espírito Santo. E bolos feitos da farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Tá? Essa oferta de paz, verso 13, para expressar gratidão também será acompanhada de pães. Agora aqui existe um diferencial, pães preparados com fermento. Tá? Pode-se também entregar nesse momento aí pães com fermento. Existe um pães sem e pães com. Verso 14, um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Em algumas traduções coloca oferta alçada ao Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue de oferta de paz no altar. Então esses pães que são concedidos como forma de gratidão, uma adoração de dependência, né, de Deus, da provisão de Deus, eles ficavam para o sacerdote. Quando se fazia o sacrifício ali pacífico, que matava um animal e levava junto com ele uma oferta de cereal, esse cereal ficava com o sacerdote e a oferta era queimada no altar, tá? Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue de oferta de paz no altar. Verso 15. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia. Agora ele vai dar orientações de como deve ser consumida essa carne. Porque a carne do holocausto era toda queimada, tá? A carne para expiação, somente o sacerdote comia dentro do templo. Mas não poderia ser levada pela pessoa que ofereceu para casa, tá? Mas quando você fazia um sacrifício pacífico, ou oferta pela paz, né, de paz, você poderia levar parte da carne que você ofereceu, do animal que você ofereceu para morrer ali, né? Você poderia levar parte daquele alimento para sua casa para comer com a sua família. Então ele vai estar dando aqui orientações de como você deveria comer essa carne ao chegar em casa, tá? A carne de oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Não poderá ser guardado para o outro dia. Você tem que comer no mesmo dia esse tipo de carne. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de votos, não é para expressar gratidão. Você fez um voto diante do Senhor e você lá faz um sacrifício pacífico por causa de um voto respondido por Deus, tá? Ou como uma oferta voluntária.
a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. Então, não é a carne oferecida para expressar gratidão. É uma carne, não é o animal, não é o animal oferecido para expressar gratidão, tá? É um animal que é oferecido como cumprimento de voto. Esse aí você poderia comer no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Verso 17. A carne que restar desse tipo de sacrifício em prol do voto cumprido, a carne que restar, até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Então, você come no primeiro dia, você come no segundo dia, mas no terceiro dia você não pode comer mais, tá? Você tem que queimar essa carne aí. Verso 18. Se alguma porção da carne da oferta for comida no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. Então você levou lá uma oferta pacífica para Deus, como cumprimento lá de algum voto que você fez e deu certo e tudo mais. Você leva lá o sacrifício, parte da carne vai com você para casa para você comer com sua família, e aí vocês comem um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia, e no terceiro dia você come de novo. O que acontece? Aquele sacrifício, tudo aquilo que você fez para Deus perde o sentido. Deixa de valer diante do Senhor, tá? Se torna uma ofensa ao invés de ser uma manifestação de gratidão, tá bom? É isso que ele está falando. Não pode comer no terceiro dia, tá? Se comer, Deus não vai aceitar a oferta que foi feita, tá bom? Onde é que a gente parou? A essa altura a carne estará contaminada no terceiro dia, e quem a comer será castigado por causa do seu pecado, tá? Então é para justamente se evitar realmente de adoecer, tá? Alguns mandamentos Deus nos dá aí, como ele proibia o povo de comer carne de porco. O porco era imundo para Deus no Antigo Testamento. A gente sabe das doenças que são adquiridas quando você come um porco que não foi bem cuidado, que tem ovos de tênia, tem solitária, e você come e você é contaminado aí pelo parasita. Às vezes ele vai até para o cérebro, a pessoa vai até a óbito. Então Deus sabia desses contextos aí, e para evitar qualquer tipo de doença ali, ele proibiu certos alimentos visando a saúde do povo de Israel, tá? Então aqui é o mesmo cuidado. Quando ele proíbe não comer no terceiro dia, é porque não havia um refrigerador, não havia uma geladeira para estar conservando essa carne boa até o terceiro dia. Então possivelmente ele proibiu por causa disso, tá? Verso 19. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser consumida. Deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Então, se porventura, depois de sacrificado o animal, aquela carne que estava ali tocasse em algo no templo que fosse considerado impuro, essa carne não serviria mais para ser consumida, deveria ser queimada. Mas se houvesse um sacerdote cerimonialmente puro, ele poderia comer ainda essa carne, tá? A carne não poderia ser comida pela pessoa que ofertou, mas pelo levita sacerdote que diante de Deus ele está purificado, poderia, tá? Verso 20 fala: se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então, a pessoa está em pecado, a pessoa está cerimonialmente impura. A gente vai ver isso depois em Levítico, quais são os momentos que você fica impuro, o que é que acontece para você ficar impuro. Você não se purificou, foi lá e participou da oferta. Isso é uma ofensa gravíssima diante de Deus. Deus mandava matar, eliminar a pessoa do meio do povo, né? Lá em Tito, capítulo 1, verso 15, está escrito assim: para aqueles que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Né? Talvez Tito está fazendo esse comentário lá no Novo Testamento, se lembrando justamente desse contexto da oferta
da oferta pacífica. Que quem era puro podia comer da oferta que era contaminada. Mas quem não era, não podia comer da oferta. E aí ele fala, pois para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos, para os corrompidos, não, nada é puro. Possivelmente ele estava lembrando desse contexto que acontecia no Antigo Testamento e por isso ele fez essa referência lá no Evangelho. Verso 21 está escrito assim: se tocarem algo impuro, seja contaminação humana, de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do povo. Então Deus levava muito a sério esse contexto de você querer participar das coisas consagradas a Ele, meu Deus do céu, sem ter uma vida consagrada diante dele. Se a gente pensar quantas são as pessoas que sobem no púlpito em pecado não confessado, em pecado não arrependido, quantas são as pessoas que participam da Santa Ceia, e que o próprio apóstolo Paulo fala que muitos adoecem e morrem porque participam de maneira indigna, sem discernir o corpo de Cristo. Está aqui, ó. É o mesmo princípio aqui. Se você está contaminado, se você está cerimonialmente impuro e você vai lá e come da carne que foi sacrificada no templo para o Senhor, como manifestação de gratidão, você em pecado vai lá e come dessa carne consagrada a Deus, Deus tem isso como ofensa. E Deus mandava matar a pessoa. Não tinha sacrifício para ela. Mandava matar. E da mesma forma, no Novo Testamento, Paulo fala que muitas pessoas participam do corpo de Cristo na ceia, ali sem discernir o corpo, sem discernir o sacrifício que Cristo fez por nós, sem arrependimento, e Deus manda a punição. A pessoa adoece e alguns até morrem. E ele fala, vocês estão morrendo porque vocês estão participando das coisas consagradas a Deus sem arrependimento, sem consagração, zombando, escarnecendo praticamente, está em pecado, sem arrependimento, constante, sem buscar mudar, sem nada, vai lá e participa da ceia, levanta e toma o pão, toma o vinho ali, o suco de uva, e bebe e não se arrepende, não muda e fica participando do corpo de Cristo. É como se fosse zombando, cuspindo, pisando no sangue da graça. Deus vai ter por inocente uma pessoa dessa? Não tem. Não tem. Eu já vi acontecer isso com pessoas da minha família. Uma tia minha morreu da pior maneira possível, sangue vertendo pelos poros do corpo, os médicos sem saber o que estava acontecendo, uma doença que veio assim, meio que fulminante. Ela era evangélica, mas vivia em fornicação, vivia com um homem sem ser casada, sabendo que era pecado, que ela não poderia viver daquele jeito, mas mesmo assim ela continuava vivendo em era adultério também, porque ela era casada, divorciada, né? Divorciada, arrumou outro homem, não casou com esse outro homem, colocou esse outro homem na casa e ela acabou morrendo. Deus a puniu em vida, porque ela tomou o nome dele, porque ela se considerava evangélica, cristã, tomou o nome dele em vão. E Deus puniu ela em vida. É bom quando Deus pune em vida. Se Deus pune em vida é porque Ele castiga e disciplina todo aquele que Ele toma como filho e ama. Se você está sem disciplina, você é bastardo. Você não é filho. Então quando você está vivendo todo errado e está zombando de Deus, brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus, e não acontece nada de ruim com você, né? Nada de correção, nada, sua vida está às mil maravilhas, só prospera, só paz, só felicidade. Deus está te tratando como bastardo. Deus está te reservando para o lago de fogo. A sua punição vai vir lá no futuro, lá no dia do juízo. Mas se Deus pesa a mão com você em vida, é porque Deus está te castigando, está te disciplinando, tá te corrigindo, para que você venha participar da santidade dele. É isso que está escrito lá em Hebreus. Tá? E a gente vê claramente aqui, nesse contexto da alimentação.
nesse contexto do sacrifício, de se tomar cuidado. Você vai comer daquilo que foi sacrificado ao Senhor, esteja com a sua vida correta, corrigida, direita, arrependida, quebrantada, em comunhão ali realmente com Deus, para poder participar. Porque se você participar de outra maneira, ele, naquela época, mandava-se eliminar a pessoa do povo. Eliminar é matar mesmo, tá? Não tem pra onde fugir, não. Hoje ninguém é eliminado, né? A gente não tem que matar ninguém na igreja hoje. Os crentes não precisam ir lá matar, mas a pessoa morre espiritualmente falando, entre aspas, né? Entre aspas, porque geralmente quem vive dessa maneira nunca foi salvo, né? Então não tá vivo, tá morto, né? Tá morto. Todo aquele que é salvo por Deus, Deus aperfeiçoa. A pessoa cresce, amadurece, vence as dificuldades, vence os pecados, leva tempo, mas há um crescimento. E todo aquele que é salvo tem temor de Deus no coração, tem reverência a Deus no coração, tem gratidão a Deus no coração. Não brinca com as coisas de Deus, leva muito a sério a presença de Deus, a obra de Deus. Deus leva muito a sério Deus, tá? Quem é salvo não brinca com Deus. Geralmente é quem não é salvo é que faz isso, tá? Quem é salvo tem um temor provindo do Espírito no coração da pessoa, que a pessoa não brinca com as coisas de Deus. Então, vamos agora para o verso 22. E ele vai dar instruções a respeito de como utilizar o sangue e a gordura dos animais sacrificados no templo. Então, lá no verso 22 ele fala: então o Senhor disse a Moisés, verso 23, dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam a gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gente lembra que a gordura era a melhor parte do animal e o melhor você tinha que entregar para Deus. Deus requeria que o melhor fosse para ele, tá? Verso 24. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins, fazer óleo, fazer alguma outra coisa. Para comer não, mas para poder, achou o animal morto, quer utilizar a gordura dele para fazer qualquer outra coisa, menos comer, pode utilizar, tá? Mas para comer não. Verso 25. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. Pesado, né? Pesado. A gordura era o mais especial e deveria ser reservada para Deus, né? E o sangue apontava para o sangue derramado de Cristo. Então você tinha que ter uma reverência pelo sangue, porque este sangue do animal derramado estava apontando para o sangue de Cristo. Era uma figura dele. Então Deus estava querendo que eles tivesse temor, tremor e respeito e reverência àquele sangue ali, porque no futuro Jesus derramaria o seu sangue. E através do sangue de Cristo nós seríamos justificados, depois purificados do pecado, tá? O que leva a gente a imaginar e pensar nos dias de hoje. Você tem dado o seu melhor hoje? Você tem dado o seu melhor hoje? No dia de hoje você tem dado o seu melhor? Porque Deus exigia a gordura porque ela era considerada o que há de melhor no sacrifício, no animal, era a gordura. E Deus exigia para ele. Você tem dado o seu melhor para Deus hoje? Do seu tempo, da sua vida? As suas primícias, as suas ofertas? Como é que está aí a vida de dizimista? Tem ajudado? E aí? Tem cumprido os mandamentos? Verso 28, ele vai falar a respeito agora, dando mais detalhes a respeito da porção dos sacerdotes, né? Verso 28 está escrito: o Senhor disse a Moisés, verso 29, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando ofertarem uma oferta de paz ao Senhor, o sacrifício pacífico, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, porque a gordura pertence a Deus, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Então, uma parte
do animal, o peito, fica para Arão e seus descendentes. Entregue como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Então ela vai chegar ali no templo, tem um sacerdote ali que vai representá-la diante de Deus e vai apresentar a oferta e colocar ela para queimar no altar. Esse sacerdote que está ali conversando com aquele ofertante, é ele que vai levar a coxa para casa. A coxa é dele, mas o peito é de Arão e os filhos de Arão, né? Arão era o sumo sacerdote e os filhos de Arão seriam aqueles que iriam sucedê-lo depois que ele morresse, tá? Então, Arão era tratado de maneira diferenciada porque ele era o sumo sacerdote e o sumo sacerdote apontava para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote hoje, segundo a ordem de Melquisedeque lá no céu, tá? Verso 34. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. Mais uma vez a gente está percebendo aqui a provisão de Deus para cuidar daqueles que se separam para o ministério. Deus quer que aqueles que estão sendo abençoados, que estão recebendo a intermediação ali, né? Eles supram as necessidades daqueles que Deus tem levantado para orientá-los, para representá-los, para poder ensiná-los e tudo mais. A gente vê esse mesmo cuidado no Novo Testamento. Deus pedindo para a gente poder suprir as necessidades dos missionários, dos evangelistas, dos pastores. Digno aí é o trabalhador do salário, né? Aquele que trabalha. Você não vai amarrar a boca do boi que está ali arando a terra, né? Você vai suprir a sua necessidade. A gente vê Paulo falando sobre isso nas cartas. Verso 36. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. Verso 38, o Senhor deu essas instruções a Moisés no monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. E aqui a gente termina o capítulo 7. O capítulo 8 vai vir falando sobre a consagração de Arão e seus descendentes, os sacerdotes ali, para começar todo esse ministério aí e esses sacrifícios ali no tabernáculo que foi construído no final do livro de Êxodo, ok? Amém? Juarez, seja bem-vindo, Deus abençoe. Chegou no finalzinho, varão. Terminando aí a live, Thaís, Lu Ferreira, Luiz tá passando por aí, a paz do Senhor, varão. Cláudia, a paz. Jaque, gente, chega mais cedo, gente. A gente começa a live aqui, 9h30, tá bom? Então, por favor, entram aqui 9h30. Samuel, Ludes, Su, Elias, Marildaura, Miriam, Francisco, Deus abençoe a vida de cada um. Minha esposa está por aí também. Deise, Avivados pelo Fogo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que passou, que entrou aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estaremos aí lendo amanhã Levítico capítulo 8, tá? Levítico capítulo 8, nós vamos ler amanhã. Nós lemos um capítulo segunda, terça e quarta, tá? As lives aqui acontecem segunda, terça e quarta. Então amanhã a gente vai ler o capítulo 8 e na quarta a gente vai ler o capítulo 9. A gente vai fazer isso aí durante o ano todo, A gente vai ver lá em dezembro em que livro que a gente vai estar. A gente já terminou 2. Todas as lives estão salvas aí no Instagram, quer dizer,
O Instagram deletou 4 lives minhas, eu não sei o motivo. Eu devo ter falado alguma coisa politicamente incorreta. E eles deletaram algumas lives que eu estou pensando em refazer. Essas lives com vocês aí em um horário diferenciado aí. Para repor o que eles tiraram, sabe? Se vocês olharem aí, lá Gênesis até os dias de hoje, vocês vão ver que vai faltar uns capítulos. O Instagram tirou, deletou minha live. Mas é assim mesmo, gente. É assim. Infelizmente, a nossa liberdade de expressão está cada dia ficando menor, né? Então, estamos tendo menos liberdade para poder falar das coisas. A gente vai ter que ter um lugar separado depois, né? Para poder tratar de certos assuntos, porque infelizmente não se pode tratar agora de todos os assuntos aqui no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, porque eles não estão mais permitindo você falar algumas coisas, né? As pessoas têm que ficar na ignorância, as pessoas não podem entender, não podem enxergar o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, infelizmente. Gente, coloca aí seu pedido de oração para que a gente possa orar, por favor. Coloca aí o seu pedido de oração para que a gente possa orar e concluir a live nessa noite, mas muito... Rebeca, seja bem-vinda, Deus abençoe. Por favor, coloquem aí momento de oração. Cadê a irmã André? Alguma coisa aconteceu. A irmã André não desaparece assim à toa, não. Alguma coisa aconteceu, mas ela deve mandar alguma justificativa depois. Ela sempre manda falando comigo. Tá, gente? Mas coloquem seus pedidos de oração para que a gente possa orar e concluir a live nessa noite, por favor. Deixa eu beber uma aguinha, que até agora eu não bebi nada. Ufa! Os pedidos, amados, os pedidos de oração. Orar pela alegria da minha alma. Amém, Juarez. Ela está em Cristo, ela está no Senhor, né? A alegria da nossa alma tem que estar em Deus. Igual quando Abacuque, né? Quando Abacuque fala que vai louvar o Senhor, mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja fruto na videira, ele fala que vai louvar o Senhor. Então é a mesma atitude que nós temos que ter, né? Deus permite situações difíceis para nos corrigir, para que a gente possa amadurecer. Abacuque 3, deixa eu separar aqui para ler. Enquanto vocês estão colocando aí, eu vou separar Abacuque aqui para a gente ler. Abacuque 3, verso 16. Lá no verso 17 ele fala assim. Lá no verso 17, Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Tá? Então a nossa alegria deve estar em Deus. Se você quer extrair força para suportar a tribulação, a carga, o deserto, é só lembrar do maior presente que você recebeu de Deus, que é a morte de Cristo na cruz, por você. A salvação que hoje você tem. Se você morrer hoje, você vai para a glória, vida eterna do lado de Deus. Não tinha nada que você poderia fazer para comprar este privilégio. Jesus veio e deu de graça, através do sacrifício dele, tá? Então, se a gente meditasse mais naquilo que Cristo fez por nós,
né? No milagre extraordinário da encarnação e de que este Deus encarnado viveu como um ser humano aqui e sofreu o que sofreu na cruz por amor a nós. Não havia nenhum bom, nenhum sequer. Não havia ninguém que fizesse o bem, ninguém que buscasse a Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tinha ninguém que não fosse pecador. Não havia nada de bom em nós. Mesmo assim, Deus veio e fez, pagou, tá? Então a gente deveria valorizar muito este sacrifício de Cristo e ser muito grato por Deus ter aberto os nossos olhos, né? Nos conscientizado que estávamos perdidos e nos deu a oportunidade de arrependimento e salvação. Essa gratidão deveria ser suficiente para a gente saber suportar todas as aflições da vida. Todas. Porque elas são pequenas demais diante da glória que há de ser manifesta quando Jesus voltar em cada um de nós. Como Ele é, seremos semelhantes a Ele e viveremos do lado dele por toda a eternidade. Nós vamos reclamar do quê, gente? Do quê? Se o nosso Senhor sofreu, nós não sofreremos? Somos melhores do que Ele? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, nos submetamos ao Senhor, descansemos nele e busquemos ter força, alegria nele e naquilo que Ele fez por nós, né? Sermos gratos. E quem sabe a gente vai conseguir andar. Sabe? Muita da nossa insatisfação vem da gente querer que a nossa vontade seja feita no nosso tempo. A questão é essa. A insatisfação e a tristeza vem porque a gente quer do jeito nosso e no nosso tempo, tá? Então, se a gente começar a aprender a descansar e esperar no tempo de Deus, segundo o projeto de Deus, na hora que Ele quiser e não no nosso tempo, não do nosso jeito, na hora que eu quero, a gente vai murmurar e reclamar e ficar menos insatisfeito, tá? É só a gente aprender a esperar. É difícil, gente. É uma das lições mais complicadas na vida do cristão, é saber esperar em Deus. Mas é a melhor coisa quando você aprende, porque você descansa. Você tem paz. Mesmo mediante a tribulação pior, você tem paz. No meio do fogo, da fornalha ardente, você tem paz. No meio dos leões famintos, você tem paz. Porque você está descansando na soberania de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus. Você não tem que correr atrás das coisas. A Bíblia só pede para a gente ser obediente ao Senhor e as bênçãos nos alcançarão. É a bênção que corre atrás da gente. Não é a gente que está correndo atrás da bênção. A gente só tem que fazer a vontade de Deus e descansar. E descansar. Não é fácil aprender isso, mas é isso que o cristão deveria aprender, tá? E aí ele iria ter mais alegria, teria mais equilíbrio, murmuraria muito menos, ficaria muito menos triste, se soubesse descansar na vontade de Deus, no projeto de Deus, no tempo de Deus, naquilo que Deus tem na hora que Ele quiser entregar. Viva hoje. Jesus fala, a cada dia o seu próprio mal. A cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Viva hoje. Não fica imaginando 30, 40, 60. Não. Viva o hoje. Porque o que a gente vive é o presente. Você não vive o passado, porque já passou. Você não vive o futuro, porque está na frente. Você vive o agora. Oi, é agora que nós estamos aqui. Tá? É isso aqui que você tem para viver. É o presente. Tá? É esse momento, esse segundo aqui. É esse segundo aqui que você tem que estar prestando atenção. O dia de amanhã é só amanhã que você vai saber, quando estiver vivendo lá. Você está aqui agora. Foco no presente, naquilo que Deus já te deu, a saúde, o sustento, a salvação, Ele mesmo. Foca no hoje, no presente aí. Olha ao seu redor. O que você tem aí, tem muita gente que está sonhando em ter e não tem. Tem muita gente que não tem casa, não tem comida, não tem saúde, é aleijado, ou tem alguma doença grave no corpo que o destrói aos poucos. E ele... Tem muita gente muito pior do que a gente, muito pior. E às vezes a gente está bem e ainda reclama. Não faz isso, gente, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não façam isso. Descansem em Deus. Descansem em Deus.
Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Vocês colocaram seus pedidos. Orar pela alegria. Continue orando pela minha vida, de toda a família. Elis colocou. Eu preso da... É o preço da bênção, acho que colocou. Oração por um casal. Kate colocou aqui. Juarez falou verdade. Palavras maravilhosas. O querer do homem, porém o fazer de Deus. É preciso esperar no Senhor. Salmo 27, 14. Amém, amado? É isso aí, tá? Vamos estar agora orando, agradecendo a Deus por mais essa live. E amanhã, às 9h30, nós temos aí Levítico capítulo 8, tá? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, viemos lhe render graças por mais essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, por este dia, por este momento, pelas pessoas que o Senhor permitiu estar aqui presentes conosco durante a live, por aquelas que irão aí assistir a live no decorrer dos dias, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada uma. Quero lhe apresentar aqui os pedidos que foram feitos ao Senhor. Juarez pede por maior capacitação, Senhor, de reconhecê-lo em sua vida, que ele venha ter um coração cada vez mais gratos, na suficiência de Cristo sobre a vida dele, ó Deus. Então que o Senhor vá se enchendo do teu Santo Espírito, vai lhe dando consolo, paz ao coração, Senhor, estrutura física para permanecer firme e alicerçado na rocha, na tua palavra, dando testemunho e descansando no teu mover, Senhor, no teu projeto, no teu propósito, no teu tempo. Que ele venha aprender a respeito disso e colocar isso em prática no dia a dia, Senhor. Elísio pede por sua família e pela própria vida. O Senhor sabe o contexto do teu servo. Ele também tem aguardado, esperado no seu tempo a provisão da cirurgia que ele precisa, Senhor, para estar novamente conosco ali, cultuando ao Senhor. Que o Senhor venha entrar em providência e trazer essa alegria ao coração do teu servo, segundo o seu projeto e o seu propósito. Enquanto isso, vai lhes dando estrutura para aguardar, esperar e descansar no seu tempo, Deus. Quero apresentar a vida de Kate aí, que apresentou um casal. O Senhor sabe o contexto desse casal, o que eles estão precisando, o que eles estão necessitando. Que o Senhor venha estar assim abençoando a vida de Kate, o marido e desse casal aí. Venha estar entrando em providência em relação às suas necessidades. Quero apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha, os meus sogros aqui, os meus pais, a igreja, o pastor, os vários departamentos, os projetos que nós temos. Que o Senhor venha estar assim desenvolvendo cada um deles, ó Pai. Eu quero apresentar o perfil aqui, essas lives que nós fazemos de segunda a quarta-feira, lendo a Tua Palavra. Que o Senhor venha trazer para estar conosco as pessoas que o Senhor tem para estar conosco, vai trazendo assim e vai me capacitando a ser um instrumento útil para transmitir a verdade de maneira bíblica, cristocêntrica, de maneira que edifique, de maneira que crie oportunidade para arrependimento e aperfeiçoamento daqueles que necessitam, Deus. Necessito de Ti, nada posso fazer sem Ti. Sou eternamente grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez em Cristo Jesus por mim. Obrigado por ter me libertado do ateísmo. Obrigado por me dar esse privilégio de ser um instrumento na propagação da Tua Palavra. Então que o Senhor continue assim, trabalhando em meu coração, desenvolvendo aí o Teu querer na minha vida. Que o Senhor venha estar me capacitando a saber aguardar o tempo de todas as coisas, para que assim Seu santo nome venha ser exaltado e glorificado no devido tempo. Pai, obrigado por hoje, obrigado pela live, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por tudo. Vá assim nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos trazendo amanhã às 9h30 para mais uma leitura da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por essa noite. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Glórias ao Senhor. Foi um prazer, tá? Estar aqui com vocês, cada um de vocês. Que Deus venha os abençoar, ok? Amanhã às 9h30 nós estamos aqui com Levítico capítulo número 8. Então, leia Levítico durante o dia e à noite esteja aqui conosco para que a gente possa ler o capítulo 8 de Levítico, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença e nos vemos aqui amanhã às 9h30 da noite. Elísio, Juarez, Deus abençoe. Espero que André veja essa live e esteja aqui com a gente amanhã, tá? Um grande abraço, gente. Vejo vocês amanhã aqui. Kate, Deus abençoe. Deus abençoe Márcia, Antônio, que está entrando aí. Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã. Jaque, tá?
A paz do Senhor, gente. Um grande abraço.